Olá, seja bem-vindo ao canal Hora Nefasta. Desde já peço por gentileza que você se inscreva e deixe seu gostei para mais relatos e conteúdo. Aproveite o vídeo. Esta é uma história real que ocorreu há 6 anos. Era um belo dia de sol na casa dos meus avós. Eles moram em um bairro agradável, talvez com uma ou duas Karen, mas no geral, muito agradável. Uma das minhas partes favoritas das visitas à casa dos meus avós era sair com minha prima, que chamaremos de Alexis, que tem a minha idade. Brincávamos ao ar livre o dia todo, e à noite ficávamos acordados até as 4 horas da manhã, jogando Left 4 Dead e assistindo a The Haunting Hour. De qualquer forma, naquela manhã, Alexis e eu acordamos e saímos para passear em um clube que tínhamos. Fizemos várias atividades legais, como balançar em uma corda e brincar na areia. Então chegamos a um ponto em que queríamos jogar verdade ou desafio. Começou de forma básica, pulando do telhado e coisas do gênero. Em um determinado momento, chegou a minha vez, perguntei: verdade ou desafio? E Alexis escolheu desafio. Eu disse: fique na casa mal-assombrada sozinha por 20 minutos. Essa casa mal-assombrada era bem conhecida na vizinhança. Ela ficava ao lado da casa da minha avó, e ao lado dessa casa ficava a casa de uma garota que chamaremos de Brooke. Eu soube da existência dessa casa por meio da Brooke. Ela havia sido abandonada há muito tempo por um velho que se mudou. Brooke sempre brincava sobre pessoas mortas no banheiro ou fantasmas nas portas fechadas. Havia também centenas de buracos de porcos no quintal, mas em nenhum outro lugar. Certa noite, Brooke, Alexis e eu estávamos caminhando. Provavelmente era meia-noite. Estávamos caminhando na calçada em frente à casa mal-assombrada, e Brooke apontou para uma figura alta e escura parada ao lado da casa. Alexis parece ter visto também. Olhei em seus olhos, e elas estavam prestes a chorar. Elas fugiram para a casa dos meus avós. Como sou homem, tentei ser corajoso. Olhei por alguns minutos e não vi nada. Voltei para a casa dos meus avós e as encontrei chorando muito. Isso me deu arrepios. Bom, de volta ao verdade ou desafio. Alexis me propôs um acordo. Ela só entraria se eu fosse com ela. Eu disse que sim, mas que teríamos que perguntar ao meu avô. Minha avó estava no trabalho. Entramos para perguntar ao nosso avô, que estava jogando Hitman Blood Money. Ele disse para irmos. Fomos até a casa e, surpreendentemente, a porta estava destrancada. Entramos e fomos recebidos com um cheiro horrível. Ainda havia móveis, mas havia plantas crescendo na pia e coisas do gênero. Enquanto explorávamos a cozinha e a sala de estar, perguntei a Alexis se ela queria explorar os quartos dos fundos, e ela disse que sim. Embora naquela época eu não acreditasse muito em fantasmas, segui o conselho de Brooke de não entrar em portas fechadas. Havia apenas uma das 5 portas abertas. Então entramos nesse cômodo. Era um quarto de criança. Nunca soubemos de uma criança morando aqui. A cama ainda estava lá e havia livros espalhados pelo chão. Alexis estava procurando entre os livros e eu estava olhando para um livro da Dora, a exploradora. Alexis viu uma Bíblia e antes que ela a tocasse, eu a peguei querendo ver quantas páginas ela tinha, antes mesmo que eu pudesse tentar abrir o livro. Ouvimos o grito mais alto e profundo de todos os tempos. E também não era claro. Parecia muito mucoso. Durou talvez 7 segundos e veio de um pouco abaixo do corredor. Alexis e eu caímos mortos. Ela literalmente parecia que ia desmaiar naquele momento. Estou com arrepios ao contar isso. Ela saiu correndo apavorada. Larguei a Bíblia e corri com ela. Antes de chegarmos à sala de estar, ela estava chorando. Chegamos à porta e ela lutou por pelo menos 5 segundos para conseguir abrir a porta de tela. Foram os 5 segundos mais longos de minha vida. Eu não tinha olhado para trás o tempo todo. Ela finalmente conseguiu abrir a porta e nós fomos até a casa dos meus avós. Fiquei imaginando que meu avô estava nos pregando uma peça, mas ele ainda estava lá, calmo como uma árvore, jogando Hitman. Ele começou a se assustar ao nos ver naquela situação e ao perceber que tinham erupções cutâneas, ou furúnculos, em nossos braços e pescoços. Cerca de 15 minutos depois, comecei a me acalmar, mas Alexis ainda estava em pânico. A Brooke veio até nós, porque passamos muito tempo com ela. Ela perguntou o que estava acontecendo.
Meu avô e Brooke foram explorar a casa e não encontraram nada. Por alguma razão, eu gostaria de ter ido descobrir o que estava emitindo aquele barulho de morte. Meu palpite é que se tratava de um espírito demoníaco. Penso isso porque o grito aconteceu quando eu estava pegando a Bíblia. Essa casa ainda existe hoje, foi reformada e o tio de Brooke mora nela atualmente. Estou pensando em perguntar a ele sobre isso algum dia, mas não quero assustá-los. Antes de isso acontecer, eu era muito cético com relação a fantasmas. Agora acredito totalmente, pois descobri que a casa do meu pai é assombrada e eu moro lá. Na verdade, estou lá enquanto conto esta história. Fico com medo de olhar para cima do meu celular e encontrar alguém olhando para trás. Não seria a primeira vez que isso aconteceria. Fico muito tempo sozinho em casa e sempre ouço portas se fechando e armários abrindo e fechando. Fico me perguntando se a coisa daquela casa me seguiu. Bem, eu espero que não. Sou um homem de 34 anos que mora em uma cidade rural no Novo México. Eu tinha acabado de me divorciar de minha esposa, o que é relevante porque foi a razão pela qual tive de encontrar uma nova casa. Eu estava procurando há vários meses uma casa que fosse grande o suficiente para minhas 4 filhas. O dinheiro estava curto para mim por causa do divórcio, então demorei um pouco. Quando estava prestes a perder as esperanças de encontrar uma casa que pudesse dar espaço suficiente para mim e minhas filhas, encontrei uma. Era uma casa grande no meio do nada. Levá-las para a escola não era um problema, porque elas passavam o tempo em minha casa nos fins de semana e nos intervalos. Comprei a casa e não posso negar, era um pouco estressante morar tão longe da cidade mais próxima. Ao mesmo tempo, durante o dia, a casa era tranquila e silenciosa. Essa tranquilidade durante o dia me ajudou a superar meu recente divórcio. As coisas estavam indo muito bem quando me mudei para minha nova casa. Agora eu tinha muito espaço e liberdade para trabalhar em mim mesma. Depois que terminei de desfazer as malas, decidi fazer uma pausa. Então liguei a TV e abri uma cerveja para relaxar. Comecei então a me distrair até que ouvi um estrondo alto. Isso me tirou do meu transe e me levantei rapidamente para ver a porta de tela dos fundos balançando em suas dobradiças. Isso não foi muito alarmante, apenas um pouco enervante. Raciocinei que era porque eu havia deixado a porta aberta. Decidi que já estava ficando tarde, então tranquei as portas, fechei as janelas e fui para o meu quarto. Foi quando ouvi um sussurro. Olhei para o despertador e percebi que eram 3h28. Fiquei confuso sobre de onde poderia vir o sussurro. Minhas filhas estavam na casa de suas mães nos próximos dias, pois isso era durante a semana. Eu deveria estar sozinho nesta casa. Fiquei acordado por 30 minutos e fingi que era o estresse do meu divórcio recente e da mudança. Nada aconteceu pelo resto da noite. Nos dias seguintes, começaram a ocorrer coisas aleatórias. Portas trancadas eram destrancadas e abertas. Eu podia ouvir o vento soprando, mas parecia um grito, e foi então que ouvi algo no sótão bater. Eu não sabia que tínhamos um sótão, pois não tinha levado nada para lá. Entrei no sótão e encontrei algumas peças de cerâmica quebradas. Fiquei confuso porque não havia móveis sobre os quais as cerâmicas pudessem ter sido colocadas. Era apenas um cômodo vazio com a cerâmica quebrada. Limpei tudo e tranquei o sótão. Agora eu estava ficando mais preocupado com a aproximação do fim de semana, pois minhas filhas estavam chegando. Naquele dia, decidi levar meu carro até a cidade para comprar um pouco de sálvia. Achei que era possível que houvesse espíritos e energias negativas habitando a casa. Coloquei a sálvia em toda a casa para ver se isso adiantaria alguma coisa. Funcionou por algumas semanas e minhas filhas gostaram do fato de eu ter encontrado minha própria casa. Minha filha mais nova tinha 2 anos na época e minha filha mais velha tinha 10. Mas as coisas logo voltaram ao que eram antes, com portas trancadas se abrindo e os sons. A única coisa era que dessa vez parecia que o quarto estava girando e eu sempre sentia náuseas. Tentei usar a sálvia novamente, mas isso só piorou as coisas. Com o surgimento desse problema, eu estava querendo me mudar, sair da zona rural. Encontrei uma casa bem menor, mas que ficava em uma cidade. Pedi às minhas filhas que viessem uma última vez porque eu estava me mudando novamente. Naquela noite, as coisas estavam estranhas. Coloquei minhas 2 filhas mais novas na cama enquanto eu e minhas 2 filhas mais velhas assistíamos a filmes da Disney.
Depois que o filme terminou, coloquei as duas na cama e as aconcheguei. Eu queria relaxar um pouco, então liguei a TV novamente para assistir à televisão. Depois, fui adormecendo lentamente. Foi quando ouvi um suave e doce papai. Era minha filha caçula. Perguntei o que ela estava fazendo. Ela não respondeu. Ela foi até a cozinha e eu a segui na mais pura escuridão. Foi quando eu ouvi os gritos. Minhas outras filhas começaram a gritar. Corri para o quarto delas e encontrei todas dormindo profundamente. Mas então ouvi mais gritos vindos da cozinha. Era a mais nova. Ela estava lá com uma expressão vazia, com a boca aberta e os olhos arregalados. Parecia tão irreal. Como uma criança pode fazer uma cara dessas? Enquanto ela gritava, todas as portas e armários começaram a se abrir e a se fechar. Foi quando tudo parou. Tudo pareceu congelar. Os armários e as portas pararam de se mover. Minha filha parou de gritar e voltou para seu quarto. Corri atrás dela, mas ela já estava na cama, debaixo das cobertas, e parecia não ter sido perturbada, como se tivesse dormido a noite inteira. Eu não dormi nesta noite passada. Estava ansioso para deixar essa casa infernal. Na manhã seguinte, perguntei a todas as minhas filhas se elas tinham ouvido alguma coisa. Todas responderam: "Não, papai. Por que você pergunta?" Deixei de lado esse momento e me limitei a dizer a elas que tive um sonho ruim. Em seguida, liguei para o corretor de imóveis perguntando se havia algo de errado com a casa antes de me mudar. Eu precisava fechar o negócio. O corretor me disse que a casa havia sido construída sobre um cemitério de nativos americanos. Fiquei arrasado por não saber disso. Depois que me mudei, decidi plantar flores silvestres e outras coisas do gênero na casa, para homenagear as pessoas sobre as quais eu estava morando. Enfim, quando quiser se mudar, pergunte sobre a casa e, se tiver uma oferta incrível, sempre verifique se não há algo errado. Espero que tenha gostado do conteúdo. Reforço o pedido para que você deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.